Olá, pessoal do canal! Hoje venho trazer para vocês mais um pão econômico, sem sovar e muito gostoso. Você vai se surpreender porque é bem poucos ingredientes e o resultado fica muito gostoso. Então, bora lá fazer essa delícia. Para começar, eu vou colocar aqui na tigela 500 ml de leite, tá? Meio litro de leite. Esse leite está morno para acelerar o processo da fermentação. Só cuide para não esquentar o leite demais, que daí dá tudo errado. Vou colocar aqui nesse leite morno uma colher de sopa cheia de fermento seco para pão. Agora vou misturar aqui o fermento com esse leite morninho para ele já ir agindo, né? Vou colocar também aqui junto 3 colheres de sopa de açúcar. Use o açúcar da sua preferência. Eu tô usando o refinado. Agora você mistura bem até esse açúcar diluir. Notou que diluiu o açúcar? Então já está bom. Vamos continuar a receita. Vou colocar agora uma colherzinha cheia de sal, tá? Porque esse pão, ele é um pão neutro. Então ele vai o sal e vai o açúcar. Como ele é um pão neutro, você tanto pode usar misturas doces como salgadas, tá? Dá para fazer com esse pãozinho um cachorro quente, dá para usar uma geleia. Então fica bem gostoso. E agora, gente, é só acrescentar farinha de trigo aqui, tá? Que eu vou colocando e depois eu vou falar quanto foi em gramas, tá? É bem fácil. Eu vou mostrar o ponto que eu preciso dessa massa. Ó, sempre colocando farinha aos poucos e misturando, para não passar do ponto. Coloco mais farinha e misturo. Ó, gente, tá começando a ficar um pouquinho mais firme. Pode notar, ó, que tem umas bolinhas, então você vai misturar até você notar que essas bolinhas desapareceram e a massa ficou mais lisa. Ó, tá sumindo as bolinhas e a massa tá ficando bem lisinha. Olha que massa bem lisa ficou, é só misturar bem. Agora eu continuo colocando farinha, porque não chegou ainda no ponto que eu preciso. Continuo mexendo. Ó, gente, agora nessa fase você já tem que colocar a mão na massa para você ver se chegou no ponto que você precisa. Ó, ela tá grudando ainda um pouquinho, ó. Tá bem grudentinha, então vai um pouquinho mais de farinha. E vou misturando. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto dessa massa. Essa é a parte mais importante do pão, porque se você acertar o ponto, o seu pão vai ficar fofinho e gostoso. Ó, aqui por fora eu consigo tirar ela da tigela, tá? Ó, gruda muito pouco. Mas por dentro, gente, tá grudando bastante, tá? Esse é o ponto. Até aqui foi 700 gramas de farinha de trigo. Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou levar essa massa para descansar, até que eu note que ela
cresceu um pouco. Pode ser um dedinho acima do que ela tá. Então isso geralmente leva em torno de 25, 30 minutos, dependendo da temperatura do dia. Então vou levar ela para um lugar bem fechadinho e já trago para mostrar. Olha só, gente, notei que cresceu já um pouco, então eu já posso modelar os pães. Ó, a massa tá super fofinha e agora eu vou retirá-la daqui da tigela. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada e vou retirar a massa. Olha que massa fofinha, gente. O que acontece agora? Agora eu vou dividir ela conforme eu vou querer modelar os meus pães. Hoje eu vou fazer pãezinhos pequenos, mas você pode fazer um pão grande, 2 pães, faça aí conforme o seu gosto. Então eu vou cortar aqui conforme o tamanho que eu vou querer os pães, tá? Cortei uma tira e agora dessa tira eu faço quantos pães eu quiser. Eu vou fazer por enquanto 2. Corto outra tira e divido no meio. E assim eu vou fazendo os pedaços de pães. Aqui, gente, eu peguei uma forma e untei só com óleo, tá? Aqui que eu vou colocar os pães. Então, para modelar os pães, eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha e vou passar o rolo na massa, tá? Você pode abrir na mão se você prefere. Então, vou abrir essa massa com o rolo para ficar mais fácil de enrolar. Pronto, já abri a massa. Agora o que eu vou fazer? Eu pego aqui na beiradinha, ó, e começo a enrolar. Se ela grudar, coloco um pouquinho de farinha. Olha que pãozinho fofinho. Agora você aperta aqui nas laterais e a gente vai colocar na forma esse pão. Olha só, gente, já modelei alguns pãezinhos, tá? Encheu minha forma. Agora sobrou aqui um pouco de massa que eu vou colocar em outra forma. Então, gente, já modelei todos os pães, tá? Aqui nessa forma menor ficou 3 pãezinhos e aqui ficou o restante. Então deu um total de 15 pães. Tá? Mas se você fizer ele menor, vai render mais ainda. Então agora vou levar esses pães para crescer mais alguns minutos, que eu note que ele deu um pouquinho a mais de volume, já está bom. Aí eu já posso levar para assar. Olha só, gente, depois de uns 20, 25 minutos, eu notei que eles já cresceram um pouquinho. Então eu já posso levar para assar. Forno 180 graus e já trago para mostrar. Olha só, gente, o pão está quase pronto. Eu vou fazer uma caldinha para passar no pão quando eu tirar do forno, com ele ainda quente. Essa caldinha é opcional, tá? É se você quiser fazer. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de água e nessa água eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Agora vou misturar bem até diluir esse açúcar. Pronto, já diluiu o açúcar. Agora o que eu vou fazer? Como esse pão eu quero dar um toque de doce para ele, um pão puxando assim pro lado mais doce, eu vou colocar essa calda. Mas se você, Lu, eu não quero pão puxando para doce, eu quero um pão que dê para me fazer um cachorro quente, um lanche salgado, então você não coloca essa calda de açúcar, tá? Agora eu vou colocar aqui também nessa caldinha 1 colher de chá de essência de baunilha para ficar mais gostosa ainda. Vou misturar aqui bem. E pronto, vou pincelar quando os pães saírem do forno ainda quente.
Olha só, gente, acabei de tirar os pães do forno. Levou 35 minutos a 180 graus. Só que nos últimos 10 minutos eu aumentei a temperatura do forno para que eles dourassem e ficasse assim, ó, com essa cor. Agora eu tô pincelando a caldinha que a gente fez com sabor de baunilha. Se você não tiver a baunilha para colocar na caldinha, coloca só água com açúcar, que já vai dar um brilho todo especial pro pão. Olha só, gente, já passei a caldinha nos pães, tá? Esse aqui, ó, que eu deixei separado, eu deixei ele mais um tempo no forno, aí ele fica mais douradinho. Então, se você gosta dele mais douradinho, quando estiver quase acabando a temperatura no forno, você levanta para 200, 220 e fica de olho para saber como eles estão dourando. Meus amores, agora chegou aquela hora da gente ver como está essa massa. Olha, gente, a fofurinha dessa massa. Olha esses pães, gente. Vamos então abrir um pra gente ver como tá. Olha aqui, gente, fofinho, tá? Olha a maciez desse pão. Olha a massa agora. Olha que maravilha. Sem precisar sovar. Olha a fofurinha dela. Então tá aí, gente, pãozinho fofinho e bem simples de fazer. Um beijo e tchau, gente!